Bem-vindos. Mansão Morris Jumel. A mansão Morris Jumel foi construída em 1765, o que a torna a casa mais antiga de Manhattan, Nova York. Inicialmente denominada Mount Morris, devido à sua localização em um dos pontos mais elevados de Manhattan, proporcionando uma vista privilegiada do rio Harlem. Durante a Guerra Revolucionária, 1775 a 1783, a mansão Morris Jumel foi ocupada pelo general George Washington. Serviu como quartel-general de 14 de setembro a 21 de outubro de 1776. A vista do Monte Morris era perfeita para observar o movimento das tropas, sendo essa vantagem utilizada para planejar a primeira vitória bem-sucedida de seu exército em 16 de setembro, durante a Batalha de Harlem Heights. No entanto, mesmo com esse sucesso, Washington foi forçado a deixar a mansão em outubro. O Monte Morris foi então utilizado pelos exércitos britânico e hessiano durante o restante da guerra. Após a guerra, a propriedade foi confiscada pelo estado de Nova York e vendida para cobrir dívidas de guerra. Temporariamente transformada em taberna, naquela época o general Washington já era o presidente Washington, e ali celebrou um jantar simbólico com seus secretários de gabinete e suas esposas em 10 de julho de 1790. Pouco depois, a taverna fechou e a mansão foi novamente abandonada. O Mount Morris foi adquirido em 1810 por um próspero comerciante francês e sua esposa Eliza. Stephen Jumel conheceu sua esposa Eliza Bowen no teatro alguns anos antes. Stephen era casado na época, mas ficou encantado com Eliza, que logo se tornou sua amante. Eliza, proveniente de uma família pobre de Rhode Island, acreditava ser filha ilegítima de George Washington e aspirava a uma vida melhor. Quando ela descobriu que Stephen era um homem rico, ela o enganou para que se casasse, fingindo uma doença fatal. Seu último desejo era se casar com ele, e então eles se casaram. Corriam rumores de que Stephen e Eliza passavam o máximo de tempo possível separados. Stephen ficou na França a maior parte do tempo, retornando apenas algumas vezes. Eliza tornou-se uma empresária astuta quando Stephen estava fora, muito antes de as mulheres trabalharem fora de casa. Quando os negócios de Stephen estavam em dificuldades, Eliza começou a negociar imóveis, o que a tornou a mulher mais rica de Nova York. Stephen faleceu no ano de 1832. Existem diversas teorias sobre sua morte. Alguns afirmam que ele sucumbiu à pneumonia, enquanto outros sugerem que sofreu graves ferimentos em um acidente de carruagem. Há também relatos que atribuem a morte de Stephen a Eliza, sua esposa. Segundo essa versão, ele teria caído de um carrinho de feno sobre um forcado, e Eliza, alegadamente, teria removido as ataduras, levando-o a sangrar até a morte. É possível que essa narrativa tenha sido inventada por motivos de ciúmes, quem sabe? Pouco tempo após o falecimento de Stephen, Eliza contraiu matrimônio novamente, dessa vez com o controverso ex-vice-presidente Aaron Burr. No entanto, ela logo descobriu que ele usara seu dinheiro para quitar dívidas pessoais. Em 1834, Eliza solicitou o divórcio, o qual foi concedido em 1836. Burr veio a falecer pouco tempo depois. Ao falecer em 1865, Eliza destinou a maior parte de sua fortuna e pertences a uma igreja local e outras instituições de caridade, causando indignação entre seus parentes. Eles passaram 2 décadas em disputas pelo testamento. Quando finalmente obtiveram êxito, venderam a propriedade, incluindo a mansão, a um consórcio de incorporadores imobiliários. A mansão permaneceu desocupada por muitos anos até ser transformada em museu. A mansão Morris Jumel é um ponto de referência na cidade de Nova York desde 1967 e foi declarada marco histórico em 1975. Grande parte do mobiliário original dos antigos proprietários ainda está preservado na casa, podendo evocar memórias para aqueles que lá viveram. Quando Eliza ainda morava na mansão, ela reclamava do fato de ela ser mal assombrada. Ela ouviu e viu coisas que não conseguia explicar. As pessoas rejeitaram as suas queixas porque a pobre mulher estava a ficar um pouco louca no fim da sua vida. Mas agora muito mais pessoas estão convencidas do facto de o marco histórico ser realmente assombrado.
Um soldado hessiano perdeu a vida nas escadas da mansão e tem sido visto vagando por aí desde então. Ele às vezes aparece nas escadas. O fantasma de um soldado americano assustou 2 professores em ocasiões diferentes, saindo de uma pintura em plena luz do dia. Um desses professores desmaiou. Na década de 1960, um grupo de crianças em idade escolar realizou uma visita à mansão Morris Jumel. Quando esperavam no gramado da frente para entrar na mansão, uma mulher ruiva apareceu na estreita varanda do 2º andar dizendo às crianças para ficarem quietas, porque seu marido estava muito doente. As crianças não prestaram muita atenção à senhora. Eles presumiram que ela era uma atriz pertencente ao museu. O curador do museu recolheu as crianças e, quando chegaram ao quarto de Elisa, todas apontaram para o manequim gritando que era ela que tinham visto. O curador tinha certeza de que não havia mais ninguém dentro da mansão naquele momento. Quando uma sessão espírita, que também foi transmitida ao vivo pela rádio, foi realizada dentro de seu quarto, ela foi interrompida por causa de toda a linguagem obscena. Hoje em dia, Elisa se acalmou um pouco. Ela parece uma colega de casa agradável que prefere a companhia feminina. A família Morris, assim como a família Jumel, tinham empregados. Uma das criadas foi flagrada tendo um caso com alguém da família. Ela cometeu suicídio pulando de uma das janelas. Seu fantasma é visto no 3º andar, onde ficavam os aposentos dos empregados. As vozes de 2 mulheres rindo foram ouvidas no porão. A cozinha costumava estar aqui. Talvez sejam 2 empregados se divertindo fazendo seu trabalho. Dizem que o fantasma de Stephen Jumel também assombra a mansão. Ele foi ouvido gemendo de agonia, provavelmente revivendo seus momentos finais. O 2º marido de Eliza, Aaron Burr, também assombra a mansão. Em primeiro lugar, ele nunca quis se divorciar de Elisa. Algumas pessoas afirmam ter visto a aparição de George Washington na mansão. Outras atividades paranormais na mansão Morris Jumel são o som de passos pesados, vozes incorpóreas, portas abrindo e fechando sozinhas, luzes sendo acesas e apagadas e móveis tendendo a se mover por conta própria. Mas você pode descobrir sozinho porque pode aprender a caçar fantasmas na mansão Morris Jumel. A mansão Morris Jumel hoje é um museu, mas também oferece passeios paranormais. Esses passeios começam com um curso intensivo de caça a AOS fantasmas, seguido de uma investigação na casa. Há uma boa chance de você pegar alguma coisa. Se você gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações para ficar por dentro das novidades. Até a próxima!